Aí, decidi fazer um último vlog pra fechar o ano, porque eu vou fazer uma viagenzinha um pouco diferente hoje. Eu vou fazer dois shows, um show um pouco mais comum e um show um pouco mais diferente. Eu vou pegar a estrada agora e aí eu vou contar pra vocês os detalhes, tá? O primeiro show que eu vou fazer vai ser em Curitiba. E aí é um show mais comum porque eu já fiz várias vezes, eu já devo ter feito umas 5, 6 vezes em Curitiba. E aí eu tô indo lá de novo fazer meu show solo. Hoje é sexta-feira, então o show vai ser hoje. Só que aí no domingo eu vou ter um outro show numa cidadezinha do interior do Paraná chamada Toledo. Então vamos fazer essa perna aí, Curitiba, Toledo. Tô aqui na rodoviária do Tietê e vou pegar a estrada logo logo. Esse fim de semana vai ter muita estrada, hein? Então vou aproveitar e registrar esses momentos. E quando chegar lá no hotel a gente troca uma ideia melhor sobre o que está acontecendo nas últimas semanas aí, né? Aí, acabou que não deu tempo de eu explicar direito. Eu tava, enfim, fazendo um monte de coisa, mano. Eu tava esperando um vídeo novo subir lá no canal e também tava escrevendo umas piadas pro show de hoje. Ó, deixa eu virar a câmera aqui. Se liga que da hora esse moletom da Comune Store. Foda, né? Escrevi umas piadinhas sobre a prisão do Bolsonaro, vamos ver se vai funcionar. Aí, só tive um tempo agora, mano, de parar pra falar um pouquinho. Agora são 7 da manhã do sábado. E ontem aconteceu uma doideira, eu vou contar pra vocês. Ontem, pela primeira vez, eu passei mal no palco, tá ligado? Eu tô bem, tá? Não precisa se preocupar. Eu vou contar exatamente o que aconteceu ontem. Eu tava lá no Gaslight Comedy Club, que é um comedy club aqui de Curitiba, que é muito aconchegante, cara. Eu já tinha feito lá uma vez esse ano e foi um show muito foda. E aí eu fui fazer a segunda vez ontem. E foi muito legal também, apesar do imprevisto, sabe? E antes de contar exatamente o que aconteceu, eu sinto que parte disso tem a ver com uma conversa que eu tive com o Santinelli esses dias. Eu perguntei como é que ele tava e ele falou: pô, mano, eu tô meio fudido da cabeça por causa do cansaço, né? De final de ano, tipo, parece que tudo que a gente trabalhou esse ano vem acumulado assim no final, do tipo, o corpo precisando de um descanso, tá ligado? Mas enfim, eu tô nos meus últimos shows desse ano e eu vou descansar, porque eu preciso mesmo. E tipo assim, tem um bagulho que eu não contei, porque assim, não tem muito a ver com vocês também, então não tem pra que eu ter contado. Mas os últimos anos foram meio difíceis pra mim, porque eu tava sustentando meio que sozinho a família, sabe? E não é por falta de vontade da minha mulher de ter tentado trabalhar. A minha mulher, nos últimos anos, desde que a nossa filha nasceu, ela tentou vários empregos, acho que foi uns 6, 7 diferentes que ela tentou. E ela teve diversos tipos de problema nos empregos que ela tinha, principalmente por, enfim, ela não ter conseguido ainda. Agora ela já conseguiu, mas na época ela não tinha conseguido ainda o diploma do ensino médio. Então os empregos que apareciam para ela era sempre escala 6 por um, recebendo pouco. Então ela tentou alguns, mas enfim, nunca eram empregos que dava para se manter estável, sabe? E a minha mulher é muito caprichosa no trabalho, ela trabalha muito bem, só que é sempre a relação interpessoal, enfim. Não vou abrir tantos detalhes sobre isso, mas a minha mulher é, enfim, é uma mulher negra, de pele clara. Então, muitos casos, inclusive de injúria racial, ela já passou nos empregos que ela teve, tá ligado? Enfim, e teve alguns casos de direitos trabalhistas, enfim, infringidos um pouco mais graves, mas que eu não vou entrar no detalhe aqui. A questão é, minha mulher sempre tentou arranjar empregos nos últimos anos, só que nunca eram empregos que ela conseguia se manter estável, sabe? E aí eu tava sustentando a família, enfim, com a comédia, enquanto ela cuida da nossa filha. O que me deixava feliz por um lado, porque a nossa filha está recebendo bastante atenção, está recebendo uma educação bastante atenciosa, sabe?
Só que, por outro lado, também me criava uma pressão. E isso acaba gerando um sentimento de cobrança muito forte, sabe? Então, nos últimos tempos, eu tive umas crises de ansiedade e boa parte delas estava associada a essa pressão, tá ligado? E principalmente por essa pressão construída pela sociedade também, de que o homem tem que ser o provedor. E quando você se vê, em alguns momentos, em dificuldade de cumprir esse objetivo, aí você sente que você falhou como homem, tá ligado? Eu acho que esse ano de 2025 foi marcado por esse sentimento. Só que por outro lado, parte desse dinheiro que eu recebi, eu investi nos estudos da minha mulher. Eu paguei para ela um curso EAD, ela conseguiu o diploma do EJA, então ela se formou no ensino médio esse ano. E aí ela engatou num curso para ser comissária de bordo, que é o grande sonho dela. Então ela está fazendo um curso de comissária que ela vai terminar muito em breve. E a nossa esperança é que em 2026 ela vai conseguir o emprego dos sonhos dela, né? Sempre foi o sonho dela ser comissária de bordo, ser aeromoça. Então eu acho que ela vai finalmente realizar o sonho dela. Isso vai me deixar feliz, porque eu tô vivendo de certa forma o meu sonho, que é poder fazer stand-up, sabe? E viver meu sonho de forma sozinha ia me deixar triste. Eu não queria que eu fosse feliz com o meu trabalho e ela fosse infeliz com as coisas dela. Então, ela tendo um emprego dos sonhos vai tanto ajudar a gente a, tipo, pagar as contas e ficar um pouco mais tranquilo, confortável, guardar um dinheiro, quanto também vai deixar ela feliz, porque, enfim, a aviação pra ela é como se fosse a comédia pra mim, sabe? E eu acho que o meu corpo acabou sentindo essa pressão ontem, porque, tipo assim, eu não tinha me alimentado direito, eu acordei cedo ontem pra viajar, e aí eu saí meio que sem comer, fiquei meio que me alimentando só com poucas coisas assim no dia. E aí chegou na hora do show, eu fui comer um frango frito, e aí eu acho que a fritura não caiu bem em mim. E aí quando eu tava no palco, fazendo o show, tava sendo legal, a plateia tava rindo, tava receptiva. Eu fiz umas piadas zoando Bolsonaro, fiz umas piadas sobre Curitiba. E aí eu comecei a sentir um enjoo, tá ligado? Vindo assim. E aí eu fui com uma roupa quente, então eu tava meio que suando pra caramba, assim, a temperatura do meu corpo começou a subir. E aí eu pensei, mano, acho que daqui a pouco passa. Eu tava me sentindo meio abafado, assim, e aí eu pensei, depois de eu acho que menos de 10 minutos de show, eu pensei, mano, vou precisar ir no banheiro. Aí eu pedi pro mano que tinha aberto o show subir, fazer mais uns minutinhos, e aí eu precisei ir no banheiro. E aí eu fiquei mal com isso, principalmente porque eu sabia que a galera ia ficar preocupada comigo, sabe? Mas enfim, eu precisava, não tinha outra saída. A melhor saída foi aquela. Pedi licença, fui no banheiro rapidão, botei pra fora, voltei pro palco e continuei o show. Só que eu, tipo assim, tava meio que pingando assim, sabe? Enfim, eu tava com bastante calor na hora então. Mas, tipo assim, mesmo com essa situação, a galera foi muito legal comigo. Tipo assim, a plateia tava rindo pra caramba das piadas, sabe? O show funcionou muito bem. A galera tava sendo muito receptiva, tá ligado? As piadas novas funcionaram bem. Enfim, o meu único lamento é não estar 100% fisicamente para eu conseguir ter entregado um show sem preocupar ninguém. Mas as piadas novas funcionaram bem. Enfim, eu só fico triste de ter preocupado a galera daquele jeito. Mas já passou e eu tô bem, viu, galera? Foi só o susto mesmo. Depois que eu voltei pra fora, eu fiquei bem. E eu queria aproveitar esse momento para dizer que se você tá assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente você acompanha bastante meu trabalho. E eu queria te agradecer por isso, porque meus seguidores foram literalmente o que me salvaram esse ano, sabe? Tipo, os meus amigos também me ajudaram bastante. Mas os meus seguidores, em vários momentos em que eu tava sem dinheiro, eu falei, mano, eu não tenho mais a quem recorrer. Aí eu falava com a galera que me segue, a galera que me segue mandava um dinheiro e eu conseguia pagar minhas contas. Então, isso aconteceu várias vezes esse ano, tá ligado? Então eu queria agradecer de verdade a vocês. E enfim, eu tô construindo as coisas pra chegar num momento em que eu não precise mais ficar pedindo ajuda, tá ligado? Pelo contrário, eu fico triste de não poder ajudar mais os outros, sabe?
Enfim, acho que principalmente conforme eu fui me politizando mais e desenvolvendo um sentimento maior de coletivo, tipo, tenho sempre feito um exercício de tentar ser menos individualista, porque eu sinto que durante a minha vida eu fui uma pessoa muitas vezes egoísta, sabe? Então, eu sinto muita vontade de poder ajudar mais as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu vejo potencial e que eu sei que precisam de ajuda também. Tem vários amigos meus que eu sigo que são artistas, às vezes de outros ramos de arte, que eu fico com uma vontade de ajudar, dar um apoio, dar uma estrutura pro cara, mas eu também não consigo. E, enfim, um dos meus objetivos é poder prosperar não só para dar um conforto para minha família, para minha filha, para minha mulher, mas também poder investir no trabalho de outras pessoas, assim como os meus seguidores fazem comigo, sabe? Eu já fiz isso uma outra vez, assim, de contribuir com o corre de alguém, mas eu vou fazer isso mais, tá ligado? Eu quero assinar o Apoia-se de uma galera, eu vou me tornar membro do canal de uma galera, porque tem uns conteúdos exclusivos para membros de alguns canais que eu quero ter acesso. E em breve eu vou fazer isso no meu canal também, criar um canal de membros e fazer uns conteúdos específicos. Enfim, 2026 promete. 2025 teve bastante coisa aqui no canal, teve bastante novidade, bastante formatos novos. E eu pretendo fazer cada vez mais isso. Eu quero que esse canal chegue num patamar de ter um conteúdo diferente por dia, sabe? E que tenha react, e que tenha stand-up, e que tenha live, e que tenha entrevista, e que tenha vlog, enfim. O que vai acontecer hoje e amanhã? Só para explicar para vocês essa viagem que eu tô fazendo. Por que eu falei que ela é diferente? Porque o show de ontem que eu fiz é um show comum, que eu já tinha feito outras vezes, tipo, em outros comedy clubs de Curitiba também. Mas, aliás, Paraná e Rio de Janeiro são dois estados que dá pra ir de ônibus quando a gente tá partindo de São Paulo. Eu acho que para os outros estados fica um pouco mais difícil. Por isso que eu já vim fazer tantas vezes show em Curitiba. Eu acho que fora de São Paulo, Curitiba foi o lugar que eu vim mais vezes fazer show. Porque já tá uma cena um pouco mais desenvolvida, tem mais opções de lugares para fazer, sabe? E o Marco Zene do Gaslight, que é o dono do Gaslight Comedy Club, ele me convidou para fazer show lá, então eu aceitei de bom grado. Ele fez o corre da produção e eu fui de forma independente, sabe? Aliás, eu não tô fazendo nem patrocinado, mano. A outra vez que eu vim pra cá eu consegui esgotar, dessa vez eu acho que não chegou a esgotar, mas chegou perto de esgotar. E sem fazer impulsionamento, assim, só no orgânico mesmo. Vendendo, fazendo panfletagem virtual, tá ligado? Falando com a galera que me segue. E, enfim, eu já fiz alguns shows assim que, porra, rolou muito bem, mano. Em breve eu vou fazer em Belo Horizonte de novo. Faz tempo que eu não faço lá, eu acho que vai dar bom de público. Em 2026 também eu pretendo fazer uma turnezinha Nordeste. Mas enfim, o show de ontem foi um show normal porque foi um show em um comedy club, né? Um clube de comédia, um lugar designado especificamente para ter um show de stand-up. Então eu fui num show de stand-up em um clube de comédia, que tem stand-up sempre. Só que o show que eu vou fazer amanhã vai ser diferente. Tem uma galera da cidade de Toledo, no interior do Paraná. É uma turma de faculdade de ciências sociais. Eu vou até deixar o Instagram deles aí quando eu for editar o vídeo. E aí eles me pediram um dia para compartilhar um post deles falando da Palestina, inclusive. Eles estavam fazendo uma manifestação lá pra Palestina e pediram para eu compartilhar. E aí eu compartilhei, tá ligado? No Instagram, assim, o post deles. E aí eles ficaram felizes que eu compartilhei. E aí eles falaram, pô, vamos marcar de você vir aqui qualquer dia. E eu falei, pô, tal dia eu vou pra Curitiba, se quiser aproveitar e a gente já faz uma viagem só. E aí eles toparam, e aí a gente marcou esse show. Só que não vai ser, como Toledo não é uma cidade que tem um clube de comédia específico, vai ser num bar, tá ligado? Então vai ser um show diferente porque é uma galera de uma faculdade que se juntou, alunos e professor, para me chamarem para ir fazer esse show.
num lugar que geralmente eu acho que é show de música que tem lá. Então é um bar chamado Porão, inclusive. Vários bars chamam Porão, né? Então vai ser no Porão Bar de Toledo, no Paraná. Então vai ser um show diferente, assim. Eu não tô indo muito pelo stand-up em si, sabe? Eu tô indo mais por ser uma galera que admirava o meu trabalho e queria ter uma... Eu queria ter uma troca, tá ligado? Tipo assim, chegar lá, trocar ideia com eles, conversar. É uma galera de ciências sociais, então eu tenho certeza que eu tenho algo a aprender com eles. Então, enfim, por mais que eu não seja um militante filiado a algum grupo, filiado a algum partido, eu sinto como se essa fosse uma tarefa de militância minha, sabe? Que é tipo ir lá pro interior do Paraná, fazer show de stand-up com uma galera que geralmente não tem show de stand-up por lá e conversar com eles e ver a realidade deles e enfim. Eu tô indo mais por isso do que pelo dinheiro ou pela burocracia de estar fazendo um show, sabe? É muito mais pela troca humana do que pelo show em si, sabe? Mas de qualquer forma eu vou caprichar, vou tentar escrever algumas piadas a mais. Vou escutar o áudio do show de ontem e escrever um pouquinho mais em cima para tentar apresentar um show legal para eles e enfim, passar um tempo legal ali. Mas enfim, eu vou continuar registrando aqui. Eu acho que agora eu vou ali descer para tomar um café. Querem colar lá para ver como é que tá o café da manhã do hotel? No café da manhã tem pão e suco de laranja. No lanche da tarde o iogurte a gente ama. Comer bem direitinho pra crescer forte e feliz. Comida gostosa, barriguinha pede bis. Comer, comer, é só começar. Com os amigos vamos lá. Comer, é tão legal. Comidinha saudável. Pronto, fui ali, se alimentei, dei uma se alimentada. Aí eu tava pensando sobre, enfim, alguns conteúdos que eu tava consumindo, né? Só queria compartilhar com vocês. Ontem eu escutei o álbum novo do Emicida, se chama Emicida Racional Volume 2. Ele lançou agora há pouco e, enfim, eu assisti depois de ver um conteúdo no Instagram que tava meio que resumindo a ideia, né? Que é um álbum que ele lançou depois que a mãe dele morreu. E aí logo no começo do álbum vários áudios de WhatsApp, eu acho, né, da mãe dele. E o álbum também é uma homenagem ao Racionais, né, que é como se fosse o Emicida voltando pro início, voltando pras raízes, né. E aí, enfim, o Racionais foi a grande referência dele. E aí várias das músicas traziam referências a letras dos Racionais. Tinha várias algumas músicas, tipo assim, rap bem pesado, letra bem pesada. Teve uma que me marcou, eu tenho que ver o nome. Eu vou colocar o nome aqui na edição, porque como eu ouvi todas as músicas ontem, eu não decorei o nome de todas certinho ainda. Mas, nossa, mano, o final do álbum me fez chorar, tá ligado? O final do álbum, a última faixa é uma faixa de 10 minutos, que não tem música, é só um áudio de fundo de meio que uma família, e aí alguém começa a cantar parabéns, e aí começam a cantar, é uma festa de aniversário surpresa, tá ligado? Aí alguém começa a cantar parabéns, e eu só tava, tipo assim, eu tinha chapado, né? Aí eu só tava escutando aquele áudio, olhando aqui para a janela de Curitiba, que é uma vista muito bonita. Deixa eu filmar aqui a vista que eu tava vendo pra vocês. É uma cidadezinha bonitinha, né? Curitiba é meio que, pelo menos essa área que eu tô, é uma área que teve um planejamento urbano mínimo, né? Como as casinhas já são tudo encaixadinha, certinha e tal. As ruas, ó, tudo pensada.
Coreia do Norte é assim inteira, mano. Mas enfim, a gente chega lá. Eu tava olhando pra isso e pensando, né? Porque naquela faixa do Emicida, a última faixa do álbum dele, ele coloca uma mensagem que é tipo algo como: a resposta que você está procurando está onde você está agora, algo assim. E enfim, aquilo tava fazendo refletir, né? Provavelmente tá querendo dizer que a resposta tá perto da gente, né? Tá na nossa família ou tá dentro de nós mesmos, né? No que a gente acumulou deles, porque o Emicida perdeu a mãe, né? Inclusive, ali em algum momento do álbum tem um áudio dele chorando no fundo, assim. Mas de certa forma, enfim, aquele álbum vai eternizar a mãe dele, né? Já começa com um monte de áudio da mãe dele. Então já pinta uma personalidade, tá ligado? E... enfim, eu tava refletindo sobre todas essas coisas e sobre o corre que eu tô fazendo, enfim. Apesar de todas as dificuldades, eu me sinto muito grato pela minha família, sabe? E estar sozinho num hotel me faz pensar na minha família, na minha mulher, na minha filha. Dá uma saudade delas e eu sei que eu tô fazendo isso daqui por elas também, sabe? E enfim. Bom, agora eu só tenho que esperar dar o horário de eu sair do hotel e eu depois vou pra rodoviária para pegar uma estrada para Toledo. Mas eu acho que eu tenho algumas horinhas, então eu vou aproveitar para escrever algumas piadas aqui no hotel. Eu tava assistindo agora, durante o café da manhã, eu tava assistindo um conteúdo que é no canal do Tamir Felipe. Ele tá reagindo àquele debate do Guto Zacarias contra 20 pessoas. E aí o Tamir tá reagindo aos trechos que o Guto Zacarias estava debatendo contra a Michelle Soares, né? A mulher trans que eu fiz o conteúdo aqui recentemente no canal, e ela é muito inteligente, né? A Michelle, eu não lembro exatamente de qual área que ela é formada, mas ela entende muito de genética, mano, cromossomos, hormônios. Nossa, tipo, você vai debater esses assuntos com ela, você vai perder, porque ela entende muito disso. Ela leu pesquisa pra caralho, leu artigo pra caralho, então, tipo, ela manja muito do assunto. E o Guto Zacarias foi lá tentar levar o pânico moral contra a comunidade trans e ele tava sendo humilhado pela Michelle, assim, tipo, claramente ele não sabia do que ele tava falando, claramente burro. E, mano, o Tamir tava puto com ele, porque o Tamir tá, pô, esse é um deputado estadual, mano, e o cara tá aí à toa. O Tamir xingando ele pra caralho. Você é muito despreparado, cara. Muito bom, mano. Tava rachando o bico com esse conteúdo. Eu fiquei com vontade de assistir o debate inteiro agora do Guto Zacarias contra as 20 pessoas com sanidade mental. E aí eu acho que eu vou fazer um conteúdo disso aí pro canal. Acho que aquele ali teve bastante pérolas. Não é todo debate que dá pra fazer react, sabe? Pra fazer um react bom tem que ser um debate que produza várias pérolas. E aquele eu acho que tem um potencial ali. É uma mina de ouro que tem que começar a cavucar ali. Aí, tô aqui na rodoviária de Curitiba agora. E vou almoçar por aqui. Vou mostrar pra vocês o marmitex que eu comprei. Fazer aquelas mágicas de edição, ó. Aí, ó, arroz, feijão, frango, farofa e isso daqui pra brilhantar. Eu gostei desse aqui, tem gente que não gosta, mas eu gostei. Agora eu vou comer e procurar algum lugar pra carregar meu celular e ficar trabalhando enquanto não dá hora de pegar o busão. Aí, ó, cheguei na cidade de Toledo, no Paraná, 10 horas de estrada, mas tô aqui, tô vivo e vou tentar descansar. Mais tarde eu vou ter um show aqui na cidade e aí amanhã eu volto para São Paulo. Como saber que você não está em São Paulo? Olha, velho. Ninguém, mano.
E agora, estou no Paraná ou em Pyongyang, Coreia do Norte? Hein? Cadê as pessoas? Só robô que tem nessa cidade? Cadê o movimento, galera? Aí, tô pronto pro show, hein? Vou deixar a chave no hotel, que é a política deles. E bora pro show lá no Porão Bar. Vou tentar fazer umas imagens pra vocês da onde vai ser o lugar do show. Aí, ó, o show vai ser lá. Mas enquanto isso, tá terminando de passar o jogo. Aí assim que acabar, começa o show. Aí, não deu pra eu fazer muito registro do show em si, mas eu tô aqui na rodoviária de Toledo, na verdade de Cascavel. Eu tô na cidade de Cascavel pra pegar o ônibus pra São Paulo agora. Depois eu vou contar melhor como é que foi, mas eu preciso ir no banheiro rapidão. Meu ônibus vai sair em menos de 10 minutos, mas eu vim aqui na frente rapidão só pra dar um último trago antes de pegar a estrada e falar pra vocês como é que foi lá. Foi um show bem bacana, hein? É uma galera de uma cidade do Paraná que, tipo, eles não costumam assistir stand-up, né? Muita gente nunca tinha ido num show de stand-up. Então, pra muita gente foi o primeiro contato com um show ao vivo, assim. Eles já viram pela internet. E a galera foi muito gente boa comigo, mano. O pessoal da faculdade, né? Da UniOeste. Galera das Ciências Sociais da UniOeste. Aprendi. Não tô achando meu baseado, eu tenho que lembrar onde é que eu coloquei. Ah, lembrei. Tá aqui na minha bolsa. E foi muito foda, mano. O professor Bal, o Adalto e a galera lá, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas a galera lá que me levou foi muito gente boa comigo, muito receptiva, a gente trocou muita ideia. Eles são muito inteligentes, eu troquei muita ideia, aprendi muito sobre história, sobre política, então essa era a minha intenção. Mais do que o show de stand-up em si, eu queria fazer um show num lugar que não tivesse tido stand-up e que a galera, eu sabia que eu iria aprender trocando com eles, tá ligado? E eu sinto que esse objetivo foi cumprido. E agora deixa eu acelerar que eu acho que meu ônibus chegou. Boa parte da paisagem que eu passei no Paraná foi assim. Campos de plantação. Rodoviária da Barra Funda, de volta a São Paulo finalmente. Eu simplesmente peguei 16 horas de viagem. Era pra ser menos. Só que quando a gente tava 1h30 de chegar em São Paulo, a polícia rodoviária parou o ônibus e começou a revistar a bolsa de cada um, tá ligado? Caralho, uma mulher acabou de gritar do nada aqui no meio da estação. São Paulo é assim, né? Só as maluquices. Mas enfim, os caras foram lá revistar a bolsa de cada um que tava no ônibus pra ver se não achava cocaína. E, enfim, procuraram na minha bolsa que não tinha nada, graças a Deus. A outra só tinha maconha, só não tinha cocaína não, nunca cheirei. Mas enfim, só pra contar então pra vocês como é que foi o show. Parei de gravar porque tinha um moleque me olhando meio assim, eu achei que ele fosse querer pegar meu celular, mas ele me parou e pediu pra tirar uma foto. Falou que acompanha os vídeos do canal. Mas enfim, só pra encerrar esse vídeo, vou falar pra vocês como é que foi o show de ontem. E aí já era, aí eu vou botar uma legenda aqui no vídeo e postar hoje no canal. Pera aí, só deixa eu comprar a passagem aqui de trem primeiro. Linha vermelha do metrô de São Paulo, sentido Itaquera. Enfim, eu vou ter que descer na Sé, depois ir lá pro Capão Redondo. Mas enfim, só pra encerrar esse vídeo aqui, e aí eu vou editando enquanto eu estiver voltando pra casa. Mas no show de ontem aconteceu um bagulho que, tipo, como eu disse, né, era um show num bar que não tinha show de stand-up, então foi tudo ali meio que no improviso. E aí, quando eu subi no palco, a primeira coisa que aconteceu foi, tipo assim, o microfone começou a dar microfonia, sabe, começou a fazer muito barulho. E, enfim, aí o professor lá da galera, o Bal, ele, enfim, se mexeu lá pra mexer nas caixas, virou um pouquinho, trocou de caixa, virou um pouco, e aí eu consegui. Aí eu fiz o show, fiz lá quase 1 hora de show e, enfim, a galera curtiu. Foi um feedback bem positivo. Cumprimentei todo mundo, conversei com a galera depois e foi uma experiência muito positiva, sabe? Eu sinto
o objetivo foi alcançado, de tipo ter uma troca de ideia com a galera e tipo assim, entender a realidade deles, que é uma realidade diferente da cidade de São Paulo, entender, enfim, as preocupações, o que os caras consomem. O pessoal lá do Paraná me falou que eles estão muito assistindo os debates do Três Irmãos Podcast também, tá ligado? E enfim, é uma galera que gosta muito de ficar discutindo sobre política. Perguntei muita coisa, aprendi muita coisa. De sexta-feira até domingo foi tipo assim umas 6 horas, 7 horas de São Paulo para Curitiba, depois umas 10 horas de Curitiba até Toledo e umas 16 horas de Cascavel até São Paulo, por causa da parada da polícia que fez a gente ficar lá 1 hora esperando os caras ficar revistando tudo para não arrumar nada. Enfim, graças a Deus não acharam o meu baseado. Falei lá pro policial, ah não, eu sou comediante, pô, mostrei vídeo meu de stand-up pra ele, aí ele ficou dando risada e aí nem tchum. Mas enfim, esse ano teve bastante trabalho e ano que vem vai ter bastante trabalho também. Eu vou deixar o link do Apoia-se aí embaixo, se você quiser mais conteúdos como esse, saiba que em breve eu vou fazer uns conteúdos exclusivos pra quem for membro, apoiador do canal. E é isso, meu metrô tá chegando. Vou lá pro Capão Redondo, pra minha casa, editar esse vídeo aqui e postar lá no canal. Muito obrigado por terem acompanhado, viu? É nóis!